revelado o incrível segredo de pobre coitada, a poderosa líder sindical em apenas 3 anos. Maria sempre foi vista como uma sombra nas terras secas da Bahia. Com seus 32 anos, a mulher negra, mãe solteira de 2 crianças, parecia carregar o peso do mundo nas costas. Durante o dia, enquanto o sol ardia ferozmente, ela plantava e colhia na fazenda, lutando contra o consumo voraz de suas esperanças. O salário mínimo que recebia mal cobria as necessidades básicas da família. E assim, dia após dia, Maria dividia-se entre a rotina exaustiva e o amor incondicional que sentia pelos filhos. Uma noite, enquanto embalava seus pequenos em um sono tranquilo, as notícias que percorriam a cidade ecoaram em seus ouvidos como um tambor estrondoso. Demissões em massa estavam à vista. O coração dela disparou. Que tipo de futuro esperava por eles? Maria respirava fundo e, ao olhar nos olhos sonhadores das crianças, percebeu que não poderia deixar a situação como estava. Uma ideia nasceu em sua mente: a luta pelos direitos dos trabalhadores. A lembrança de seu Jorge, seu antigo mentor, acendeu uma chama de coragem em seu peito. Com determinação, Maria se aproximou de seu Jorge, que a recebeu com um sorriso encorajador. Ele compartilhava seus conhecimentos sobre organização sindical. Suas palavras, como flechas certeiras, atingiram o coração de Maria. Em reuniões clandestinas, o espírito de luta a envolveu. Porém, a resistência era sólida. Algumas pessoas a desdenhavam, rotulando-a como uma pobre coitada que sonhava alto demais. Mas Maria não se deixava abalar. Ela continuava, um passo de cada vez, impulsionada pelo amor por seus filhos. Conforme os anos passaram, Maria se transformou em uma respeitada líder sindical. Protestos fervorosos surgiram sob sua liderança e um novo ardor dominou a cidade. Entretanto, essa visibilidade trouxe também uma chuva de raiva sobre ela. Um dia, ao voltar de uma reunião, encontrou-se cercada por homens da empresa, que a ameaçaram com um olhar gélido. O temor apertou seu coração e, por um momento, ela questionou sua força. Mas quando pensou em suas crianças, a convicção retornou, mais forte que nunca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com uma força renovada, Maria decidiu falar abertamente com seus filhos sobre suas lutas. Foi ali, em meio a risos e lágrimas, que um segredo se revelou. Um segredo guardado por gerações, capaz de mudar tudo. Uma herança de ancestrais guerreiros que nunca se deixaram abater. Com isso, Maria viu não apenas um novo sentido para sua luta, mas também um exemplo a ser seguido. As crianças a olhavam com admiração, e Maria percebeu que sua luta não era só por eles, mas por toda uma comunidade que sonhava com um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo, outra sombra se abatia sobre eles. A tensão crescia e os desafios se multiplicavam. Maria sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que será que esse segredo revelará? Entramos então em uma nova fase de resistência, onde o coração de Maria pulsava como nunca, abrindo caminho para a próxima reviravolta na luta por justiça e dignidade. A cada dia que passava, Maria sentia seu coração acelerar. O calor do sol e a luta diária pela sobrevivência a tornaram mais forte, mas a pressão que carregava parecia maior que tudo. As crianças, embora pequenas, perceberam a mudança dela. Elas a observavam com olhos que buscavam segurança e esperança. Maria não podia decepcioná-las. Naquela manhã, ao amanhecer, o sol nasceu como uma bola de fogo no horizonte, vestindo a Bahia de tons laranjas e amarelos. Maria estava determinada a fazer algo diferente naquele dia. Reuniu os mães e pais da comunidade na sala do barracão, um espaço usado para armazenamento de ferramentas, mas que se tornara o coração pulsante de sua luta. A sala estava cheia de rostos conhecidos, cada um carregando suas próprias histórias de vergonha, medo e esperança. Maria olhou ao redor e viu a mesma determinação nos olhares deles.
Era hora de transformar aquela força em ação. Pessoal, precisamos nos unir. Sozinhos somos frágeis, mas juntos somos uma muralha, Maria exclamou gesticulando com paixão. Sua voz ecoava, carregada de emoção, uma verdadeira convocação para o despertar da força coletiva. Os murmúrios de concordância aumentaram e ela sentiu uma onda de coragem preencher o ar. Enquanto falava, recordou das palavras de seu Jorge. A luta é feita por aqueles que se atreveram a sonhar. A ideia de que sua comunidade poderia sim mudar seu destino não era mais um sonho distante, era uma chance concreta que pulsava em seu coração. Foi então que um dos pais se levantou. José, um homem robusto de olhos cansados, olhou para ela e disse: "Tô dentro, Maria, mas e se eles nos atacarem? Não temos nada para nos defender." Um silêncio pesado ficou no ar. Maria percebeu que dúvidas ainda pairavam sobre a sala. Ela respirou fundo. "Vamos nos proteger juntos. Temos mais poder do que eles imaginam, através da união." Suas palavras flutuavam como uma prece, e enquanto falava, vislumbrou algo grandioso, uma assembleia popular, onde trabalhadores de todos os setores se uniriam em solidariedade. Ao final do encontro, algo tinha mudado. Aqueles rostos antes mergulhados em medo, agora refletiam esperança e determinação. Maria se despediu, levando consigo uma combustão interna maior do que nunca. Mas à medida que deixava o barracão, o receio sobre o possível retorno de consequências negativas da empresa ainda a atormentava. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, Maria ouviu um barulho na porta de sua casa. O coração acelerou. O que poderia ser? Uma visita inesperada, talvez? Ela hesitou por um instante, mas então a curiosidade superou o medo. Quando abriu a porta, seus olhos se fixaram em um rosto conhecido. Era seu Jorge, com um semblante preocupado. "Maria, precisamos conversar. O movimento está crescendo e eu tenho informações importantes. As coisas podem ficar perigosas." A alegria momentânea deu espaço a um nó na garganta. Maria sabia que cada passo tinha suas consequências, mas o que Jorge traria poderia mudar tudo. O que ele havia descoberto? Será que a luta que tanto começou sua vida mudaria novamente em uma direção inesperada? A incerteza pairava no ar, criando uma tensão palpável. Era hora de uma nova decisão: continuar com a luta mesmo diante da ameaça ou recuar. Maria enfrentaria desafios ainda maiores, mas estava disposta a lutar. A próxima batalha estava se aproximando e ela sentia que o destino a aguardava. Como a coragem dela se manifestaria diante do que estava por vir? As horas que se seguiram à conversa com seu Jorge foram uma tempestade de pensamentos na mente de Maria. As palavras dele reverberavam em sua cabeça, misturando-se com as esperanças e medos que habitavam seu peito. O movimento pelo qual tanto lutara estava prestes a se intensificar e, ao mesmo tempo, a sombra da repressão ameaçava recair sobre eles. A dúvida a atormentava. Seria forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Ao amanhecer, a luz do sol filtrava-se pelas janelas, iluminando o pequeno quarto que Maria chamava de lar. As crianças ainda dormiam, inocentes e despreocupadas. Ela as observou por um momento, seus pequenos corpos se movendo suavemente ao ritmo da respiração. Lembrou-se do que estava em jogo. Não era apenas a luta pela terra, mas a luta também pelo futuro delas. Decidida, Maria levantou-se cedo e preparou um rápido café da manhã. Enquanto as crianças se moviam sonolentas pela casa, ela pensava em como cada pequeno gesto poderia se transformar em grandes mudanças. Todo o seu esforço, todas as horas dedicadas deveriam servir de exemplo, de inspiração. Após o café, Maria e as crianças foram ao barracão. Era hora de se reunir de novo. Ela queria reforçar a ideia de que juntos eram mais fortes, que podiam construir um novo amanhã. O coração batia em ritmo acelerado, mas uma chama de determinação queimava dentro dela. Chegando ao barracão, Maria encontrou os mesmos rostos de antes, mas agora havia um brilho diferente nos olhos de cada um. O encontro anterior tinha acendido uma esperança nova e as dúvidas começaram a se dissipar. "Vamos lá, pessoal!" Maria exclamou, com um sorriso que denunciava sua confiança. O espaço estava ressoante e a energia envolvia a sala, formando um elo visível entre eles. Como seu Jorge disse, as coisas podem ficar complicadas, começou sendo honesta. Mas isso não pode nos parar.
É hora de nos organizarmos. Precisamos criar grupos de segurança, formas de nos proteger e de sermos ouvidos. As expressões de seus vizinhos mudaram de receio para receio. Determinação. José levantou a mão novamente. E se a gente focar em ações mais criativas? Podemos fazer uma manifestação pacífica, mostrar que estamos unidos sem provocá-los direto. O que você acha, Maria? A ideia ficou no ar, e enquanto todos discutiam possíveis estratégias, Maria sentiu um impulso de esperança. Ela sabia que mudar a narrativa era fundamental. Ao final da reunião, acordaram um plano. Decidiram realizar uma manifestação colorida, cheia de música e arte, a fim de mostrar a força da comunidade. A ideia era transformar a tensão em celebração da união. Com as vozes unidas, as crianças também entraram na roda. Elas dançavam e cantavam, refletindo a força que se formava na comunidade. Um sorriso brotou no rosto de Maria ao ver aquele momento, um ato de resistência repleto de vida e alegria. Mas, ao mesmo tempo, o receio sobre as consequências da ideia estava presente. Seria mesmo seguro? E quando voltassem a seus lares, o que aconteceria? O que os representantes da empresa pensariam ao ver aquele crescimento? Enquanto o dia caía e a comunidade começava a se organizar, Maria olhou para o céu, onde nuvens escuras se formavam ao longe. O sinal de que a luta estava apenas começando. Nesse momento, seu Jorge apareceu novamente, olhando direto nos olhos dela. Maria, precisamos falar. Obtenha mais apoio antes da manifestação. O que descobri não pode ficar sem ser analisado. O coração de Maria afundou um pouco. O que agora estava para ser revelado? A tensão crescia e a luta pela justiça começava a mostrar seu verdadeiro rosto, trazendo dúvidas e desafios ainda maiores. Como isso tudo poderia mudar o curso da jornada deles? O que estava prestes a acontecer poderia ser o divisor de águas na luta de Maria e de sua comunidade. Maria não sabia se estava pronta para o que seu Jorge tinha a dizer. As palavras dele pareciam chegar como um presságio, anunciando que tudo poderia mudar em um instante. Com um aceno de cabeça, ela conduziu Jorge para um canto mais reservado do barracão, longe de olhares curiosos e das vozes animadas que discutiam os preparativos para a manifestação. Fala logo, seu Jorge, o que você descobriu? A pergunta saiu áspera, quase um sussurro, mas Maria sabia que não conseguia esconder a ansiedade pulsando em seu coração. Ouvi comentários de que a empresa está planejando uma realocação forçada das famílias aqui. Estão se preparando para uma ação a qualquer momento. E não só isso, a polícia pode ser enviada a qualquer momento para resolver a situação se perceberem a nossa movimentação. Seu Jorge falava baixo, mas suas palavras atingiam Maria como um soco no estômago. A notícia a paralisou. A imaginação começou a correr, traçando cenários desastrosos, crianças chorando, casas sendo destruídas, famílias sendo separadas. Mas não podemos deixar que isso aconteça, precisamos agir e rápido. É isso que estou dizendo, Jorge concordou. É preciso muita cautela. A manifestação é uma boa ideia, mas temos que ter aliados, pessoas que possam nos apoiar quando a coisa esquentar. E, sobretudo, temos que nos preparar para o pior. Maria colocou as mãos na cintura, sentindo a pressão do inevitável. Cautela não era algo que estava em seu vocabulário. Ela pensou nas crianças, nas esperanças dela e de seus vizinhos. Como poderiam viver com essas ameaças pairando sobre suas cabeças? Vamos precisar de todos. Temos que buscar a associação de moradores da vizinhança, envolver sindicatos mais fortes, fazer barulho nas redes sociais. Maria falava com firmeza. Precisava resgatar a chama da luta que pulsava dentro dela. Mas a dúvida persistia. Lembre-se, Maria, isso pode ter consequências sérias. Cada passo deve ser calculado. O que mais você ouviu? Jorge parecia preocupado, como se tentasse puxá-la de volta da beira do precipício. Que consequências? Prefiro lutar a ficar parada, esperando que eles venham e nos tirem tudo. O que você quer que a gente faça? Ficar calados? A raiva brotava dentro dela, e a sensação de impotência misturava-se à adrenalina. Não é isso, mas não podemos ser imprudentes. A força da nossa luta deve vir da organização, da união. Vamos precisar de um plano. Maria respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções. Pelo canto do olho, viu as crianças correndo pela sala, rindo e brincando. Essas pequenas que eram o motivo de sua luta. Claro que sim. Então vamos planejar.
Vamos planejar um passo a passo para garantir que esses planos não sejam apenas sonhos vazios. Enquanto conversavam com fervor, a atmosfera na sala começou a mudar. Os vizinhos se aproximavam, percebendo a tensão. O grupo que antes estava animado, agora murmurava, preocupado. A manifestação já não era apenas um evento festivo, estava se tornando um campo de batalha onde arriscar poderiam ser as suas vidas. Maria sentiu o peso dessa realização. Imagine só se as crianças vissem tudo aquilo desmoronando. O que precisaria fazer para garantir que a força da união deles fosse mais forte que qualquer campanha de repressão? As vozes na sala começaram a se erguer, cada um compartilhando suas preocupações, mas também suas esperanças. Havia um impulso coletivo, uma determinação nascida de um medo compartilhado. A ideia de esperança e luta se entrelaçava. Maria florescia no meio disso, vendo cada rosto, cada lágrima, cada riso como uma peça importante desse mosaico. E assim, enquanto eles se organizavam, um novo dilema se apresentava. Maria olhou para os olhos do grupo e perguntou: estamos todos dispostos a ir até o fim para enfrentar o que vier? O murmúrio da sala parou e um silêncio carregado de expectativa tomou conta. O momento estava ali e a resposta poderia levá-los a um caminho sem volta. Como todos reagiriam a essa convocação de coragem e união diante do medo? O que estava em jogo já não era apenas a luta por uma terra, mas por um futuro onde os sonhos pudessem florescer. O silêncio na sala era quase palpável. Maria observava cada rosto, cada expressão refletia um mar de incertezas e esperanças. O que seria do futuro deles? Ela sabia que o que estava em jogo ia muito além de suas casas. Era uma batalha pelos direitos, pela dignidade. Então, quebrando o gelo, uma voz familiar se ergueu. Estou com você, Maria. Precisamos mudar isso, disse Dona Helena, uma das mais antigas moradoras. Sua voz firme reverberou pela sala e, como um dominó, outras vozes começaram a se unir. O sentimento de coletividade crescia, alimentado pela coragem de quem já havia enfrentado tempestades antes. E se a gente pesquisar mais sobre os nossos direitos, temos que trazer um advogado, alguém que possa nos ajudar a entender de verdade o que pode acontecer, sugeriu Rafael, um jovem engenheiro que estava sempre disposto a contribuir. As ideias fluíam enquanto o grupo começava a se organizar. Maria sentiu seu coração acelerado em um misto de adrenalina e responsabilidade. Havia uma energia potente ali, como se todas as esperanças que antes estavam escondidas começassem a brotar. Reunindo pensamentos, Maria tomou a palavra novamente. Vamos fazer isso. Nossa luta é justa. Se a última manifestação foi um grito, essa será um rugido. Mas não vamos esquecer da segurança. Precisamos garantir que todos saibam sobre os planos e que não estamos sozinhos. Então, se a polícia vier, saberemos como agir. Os olhares agora brilhavam com uma nova determinação. As crianças, ainda brincando, pareciam não entender a gravidade. Mas Maria estava determinada a proteger aquele inocente mundo que ainda lhes era permitido. De repente, alguém interrompeu a conversa. Era Carlos, um homem de voz forte, mas sempre comedida. E se eles tentarem nos intimidar? Conhecemos suas táticas. Precisamos de pessoas em posições estratégicas, aliados que conheçam bem a lei, que possam servir como escudo. Maria assentiu. Essa era a direção certa. Vamos nos unir a grupos maiores, falar com ativistas, buscar apoio entre aqueles que já passaram por isso. Precisamos da nossa voz ecoando longe, bem longe, para que ouçam e entendam o que estamos pedindo. O clima mudava, agora havia uma chama acesa. Todos compreendiam que essa luta não seria fácil, mas a ideia de unir forças começava a ser mais do que uma esperança, era um plano. Com cada ideia e sugestão, Maria sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma força que nunca tinha conhecido. A conversa se tornava mais intensa, ressoando em cada canto do barracão. Ela percebia que estava se transformando, de uma mulher temerosa a uma líder. E essa mudança não a assustava, pelo contrário, dava vida a um motivo maior. Mas essa nova energia poderia atrair não só aliados, mas também inimigos. Quando os últimos murmúrios se acalmaram e todos se preparavam para o próximo passo, uma dúvida pairou em sua mente. Estariam prontos para arcar com as consequências? Com a reunião encerrada e as promessas de luta firmadas, Maria resolveu que precisaria reunir mais informações imediatamente.
Assim, foi quando decidiu visitar uma amiga, Ana, que trabalhou por muitos anos no sindicato, uma fonte valiosa de conhecimento. Entretanto, ao sair do barracão, sentiu que algo estava diferente, uma presença estranha. A acompanhava, um par de olhos observando. Na esquina, um grupo de homens em trajes civis conversava em voz baixa. Cognome bem conhecido, as palavras se fecharam numa espiral de tensão. Eles estavam ali, e aquela realidade a assombrava. O que Maria não podia imaginar era que essa presença a levaria a um divisor de águas. Ao dar um passo à frente, uma ideia a atingiu. Até onde seriam capazes de ir? Era uma luta pela liberdade, mas a liberdade não vem sem sacrifícios, e esses sacrifícios poderiam ser maiores do que ela poderia suportar. O tempo estava se esgotando e uma nova guerra estava prestes a se desenrolar. Maria perguntou a si mesma: até onde você está disposta a ir, Maria? A resposta poderia desatar tudo. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar os homens na esquina. Eles a encaravam com um olhar fixo, como se pudessem ler seus pensamentos, pesar seus medos. Não eram estranhos, mas a sensação de ameaça era palpável. Ela se lembrou das histórias que ouvira sobre pessoas que se levantaram contra o sistema e sofreram as consequências. Respirando fundo, Maria se afastou do barracão, tentando manter a compostura. A mente dela fervilhava enquanto andava apressada em direção à casa de Ana. O caminho, de costume conhecido, parecia mais longo e assustador. Seus passos eram apressados, mas a ideia de seu plano a motivava. A cada metro, a determinação crescia. Ao chegar, encontrou Ana sentada à mesa, cercada por livros e documentos, um local que refletia anos de luta e resistência. "Maria, você está pálida. Algo aconteceu?" perguntou Ana, preocupada ao notar a expressão de Maria. "Eles estão nos observando, Ana. Precisamos agir rápido", respondeu Maria com a voz trêmula, mas decidida. Ana fechou o livro que estava lendo e focou toda a atenção em Maria. "Então, é hora de prepararmos nosso arsenal. Vamos reunir informações, ver com quem podemos contar e, principalmente, traçar um plano de ação, com todos os detalhes. Não podemos permitir que o medo nos paralise." As horas passaram rapidamente, enquanto as duas se mergulhavam nas informações relacionadas aos direitos dos moradores e nas táticas usadas por grupos sociais semelhantes para resistir. Maria se sentia cada vez mais forte a cada revelação. Ali, ao lado de Ana, ela já não era mais a mulher hesitante que chegou. A informação começou a moldar sua determinação, transformando-a em uma verdadeira líder, tudo por conta da luta de sua comunidade. "Precisamos de um manifesto", sugeriu Ana, olhando nos olhos de Maria com confiança. "Uma declaração que mostre nossa força e compromissos. Juntando as vozes da nossa comunidade pode ser a chave para abrir portas e conquistar aliados." Maria assentiu, sentindo a adrenalina crescendo. "Sim, e vamos incluir histórias reais, as experiências das pessoas. Precisamos que eles sintam a nossa dor, que compreendam o que estamos passando." À medida que a noite avançava, as duas mulheres passaram horas elaborando o manifesto, um documento que poderia ser a vitrine de suas lutas e reivindicações. As palavras fluíam, cada linha escrita de coração. Aquela era mais do que uma simples carta, era o grito de um povo. Quando terminaram, Maria olhou para Ana e viu a mesma chama que ardia dentro de si. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação pairava sobre elas. E se o plano falhar? E se isso atrair mais do que só apoio? Ana, percebendo o conflito interno, respondeu: "Maria, não podemos controlar como os outros vão reagir, mas podemos controlar nossa coragem. O maior erro seria ficarmos caladas. Lembre-se, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de que há algo mais importante do que o medo." Aquelas palavras a tocaram. Maria sabia que a coragem seria sua melhor amiga nesse momento. Elas precisavam mostrar que não estavam sozinhas, que havia uma força na unidade. No entanto, quando estavam prestes a sair, um barulho estrondoso na porta interrompeu suas conversas. O som de passos pesados se aproximava. Maria olhou para Ana, seu coração disparando.
A porta se abriu lentamente e um grupo de homens entrou, com olhares que deixavam claro que não estavam ali para uma conversa amigável. "Precisamos conversar", disse um deles, encarando Maria com um jeito que lhe deu arrepios. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Agora, o destino que havia traçado para sua comunidade parecia pendurado por um fio. Uma escolha se aproximava, uma decisão que poderia mudar tudo. Mas Maria não recuaria. Ela olhou para os homens com a cabeça erguida, pronta para fazer frente ao que quer que viesse. A pergunta ecoava na mente dela: até onde ela realmente estava disposta a ir? Quando suas vidas e direitos estavam em jogo, a resposta se tornava cada vez mais necessária. E naquele momento, tudo estava em jogo. Maria prendeu a respiração enquanto o homem a encarava. O ar estava denso, um misto de força e tensão. Os outros 3 homens se espalharam pela sala, bloqueando a saída de forma calculada. Cada passo deles era como um eco na mente de Maria, lembrando-a das histórias que ouvira sobre como aqueles que se atreviam a levantar a voz muitas vezes enfrentavam consequências severas. "Você sabe por que estamos aqui", continuou o homem, sua voz fria como a noite. "O que vocês estão fazendo não vai acabar bem." Ana, percebendo o nervosismo de Maria, deu um passo à frente, os olhos cheios de determinação. O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. "Lutando? Vocês realmente acham que isso vai mudar alguma coisa? O sistema é mais forte do que suas vozes. Vacilar é um sinal de fraqueza." Maria sentiu seu coração acelerar. A dúvida se esgueirou por seu pensamento. E se ele estivesse certo? Mas então lembrou do manifesto que tinham elaborado, das emoções e esperanças que aquelas palavras representavam. A força não vem da imposição, mas da união. Nossa comunidade não está sozinha, ela disse, encarando o homem com firmeza. A expressão do homem se endureceu. "Não desejamos trazer problemas para você, mas se continuar com isso..." Ele fez uma pausa, deixando a ameaça no ar. "Não vamos parar", interveio Ana, agora visivelmente agitada. "Em vez de tentar nos intimidar, você devia se preocupar com o que pode acontecer se a gente se unir. O povo já cansou de aceitar o que é imposto." Havia um brilho de determinação nos olhos de Ana. Era contagiante. Maria sentia as chamas da bravura começando a arder dentro dela novamente. Mas os homens não pareciam se impressionar. "Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua coragem pode acabar em destruição. Pensem bem antes de seguir adiante", disse o homem, suas palavras pesadas como chumbo. Quando os homens saíram, a sala ficou em um silêncio opressivo. Maria e Ana trocaram olhares, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O que havia acabado de acontecer era mais do que uma ameaça, era um sinal de que estavam no caminho certo. O medo poderia ser um companheiro, mas a coragem estava crescendo. "E agora?", perguntou Ana, suas mãos trêmulas abertas sobre a mesa lotada de papéis. "Agora precisamos intensificar nossos esforços", respondeu Maria, com a voz firme. "Temos que ganhar o apoio da comunidade, mostrar que não estamos sozinhas, que temos um objetivo maior." Ana concordou, e juntas começaram a planejar como poderiam convidar outros para se unirem à causa. Tal como as sementes plantadas em um solo fértil, cada passo que fossem dando, cada história compartilhada, poderia gerar um florescer. Com cada novo contato que tentaram, a energia aumentava. Elas começaram a receber mensagens de apoio, de muitos que também estavam cansados de viver às sombras do medo e da opressão. Elas se sentiam cada vez mais impulsionadas, um sentimento de esperança renovada pulsando dentro delas. No entanto, à medida que a engrenagem da mudança começava a girar, um pensamento aterrorizante cruzou a mente de Maria. O que aconteceria se os homens soubessem o que estavam fazendo? Estariam realmente preparadas para enfrentar a reação deles? A dúvida não era fácil, mas a coragem estava ali, aquecendo seu coração. Quando estavam dormindo naquela noite, Maria se virou na cama, sua mente inquieta. Cada movimento dela parecia ressoar nos ecos da decisão tomada. A luta apenas começava, e quanto mais se aproximavam do objetivo, mais o perigo se tornava real. Mas sua determinação não permitiu que recuasse. Ela decidiu que não se deixaria abalar. O destino da comunidade dependia do próximo passo, e ela não poderia deixá-lo para trás.
Com um novo dia surgindo, Maria sentiu que algo maior estava por vir. Mal sabia ela que, em breve, teria que escolher entre sua segurança pessoal e o futuro que tanto desejava para todos. O sol entrou pela janela com um brilho intenso, acordando Maria de seus pensamentos tumultuados. À medida que se espreguiçava, o calor da luz parecia sussurrar promessas de um dia movimentado. Ela soube que precisava ser forte, que precisaria enfrentar a realidade de frente. Não era apenas uma luta individual, era uma questão de vida ou morte para tantos outros. Naquela manhã, ela e Ana se encontraram no centro comunitário, onde os rostos estavam marcados pelo medo e pela insegurança, mas também pela esperança que começava a brotar. Maria olhou ao redor e viu pessoas que, como ela, desejavam mais. Pessoas que estavam cansadas de ver suas vidas pautadas pelo silêncio e pela opressão. Hoje, vamos conversar sobre o que fazer a seguir, Maria disse, sua voz firme ecoando na sala. Precisamos criar um comitê, algo que possa organizar nossa luta. Não é apenas um manifesto, é hora de agirmos no mundo real. Os olhares trocaram entre si, um misto de dúvida e emoção. Como poderiam lutar contra um sistema que parecia impossível de derrubar? No entanto, havia um fogo crescendo dentro delas, uma vontade de não serem mais as vítimas. Uma mulher mais velha, Dona Cleusa, levantou a mão e sem esperar falou: "Mas Maria, e se eles nos encontrarem novamente? E se eles voltarem com ainda mais força?" Sua voz tremia, mas era cheia de preocupação genuína. Vamos encarar essa realidade. Podemos nos esconder, mas a coragem que estamos cultivando não pode ser silenciada. Precisamos fazer barulho. Se não fizermos isso, nada mudará, respondeu Maria, sentindo o calor da adrenalina preenchendo seu corpo. Ana inclinou-se para a frente, seu olhar ardendo em fervor. Nós podemos nos mover em várias direções. Precisamos dividir tarefas, organizar reuniões em outros lugares, talvez em casas, e falar com aqueles que ainda não ouviram nosso chamado. Cada voz conta, cada coração que se une é uma vitória. Nada mais precisava ser dito. Havia uma nova determinação no ar, e Maria percebeu que aquela sala cheia de esperanças não era mais um lugar de receio, mas um espaço de transformação. Elas se juntaram em grupos para definir um plano, compartilharam propostas e o entusiasmo crescia a cada ideia que surgia. Enquanto isso, a sombra do passado ainda existia. O que Maria não sabia era que um dos homens da noite anterior havia retornado à comunidade, em busca de informações. Ele estava observando, buscando brechas na organização que começava a se formar. Os perigos se tornavam palpáveis, mas Maria sentia que cada passo que davam para frente tornava tudo mais difícil para aqueles que preferiam o silêncio. Naquela noite, exaustas mas felizes, Maria e Ana trocaram sorrisos. Um dos vizinhos se aproximou e entregou uma carta. "Ouvimos os rumores sobre o que vocês estão criando. Queremos ajudar." A carta estava cheia de assinaturas de pessoas determinadas a fazer parte da mudança. Aquilo as encheu de esperança. Mas no fundo, Maria não conseguia despregar o pensamento que a atormentava. Será que estavam realmente prontas para o que viria? O sistema, com seus tentáculos poderosos, não aceitaria a rebeldia sem lutar de volta. O que elas haviam começado poderia atraí-las para um caminho sombrio e perigoso. Com o passar dos dias, cada passo se tornava mais decisivo. Mas o peso da escolha pairava sobre Maria. A cada nova vida unida a elas, a responsabilidade aumentava. E a pergunta permanecia: até onde ela estava disposta a ir para proteger aqueles que estavam se unindo à sua causa? Quando a reunião de apoio foi marcada, uma sensação de urgência a consumiu. Aquilo seria um divisor de águas. O futuro da comunidade dependia de uma única noite. O que Maria não sabia era que algumas verdades ainda estavam escondidas nas sombras, prontas para serem reveladas. E ao desvendar esses segredos, Maria poderia descobrir mais sobre si mesma do que jamais imaginou. A sala estava cheia, o centro comunitário pulsava com a energia dos que haviam decidido não se calar mais. Carmen, uma jovem de cabelos cacheados e olhos determinados, estava fazendo uma apresentação no final da mesa. Ela exibia um gráfico colado numa cartolina onde as estatísticas da violência e opressão eram alarmantes, mas a curva de pessoas dispostas a lutar se elevava, e isso animava os presentes. "Aqui está, olhem como nosso número está crescendo. Em uma semana, conseguiremos 1000 assinaturas se todos nós fizermos nossa parte. Esse é o início da nossa força." As palmas começaram a surgir.
Aquela simples anotação virou uma chama, incendiando ânimo e determinação. As conversas fluíam, nomes eram trocados e propostas se multiplicavam. Maria observava tudo de uma posição lateral, seu coração disparado. Ela nunca havia se imaginado organizando algo tão grandioso. O que fazer agora? Ana sussurrou, puxando Maria de seus devaneios e atrasando de volta à realidade. Precisamos de um plano, Maria respondeu, o peso da responsabilidade se intensificando. Nossos vizinhos precisam conhecer nossa causa, mas não podemos arriscar a segurança deles. Precisamos ser inteligentes. Um murmúrio começou a subir na sala. Os rostos ansiosos pareciam questionar. Mas, de repente, a porta se abriu bruscamente. Dona Cleusa, já conhecida por sua sabedoria e experiências, entrava com uma expressão pesada. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Ela empurrou a porta com força, fazendo a madeira ranger. Temos que ser cuidadosas, peço a vocês. Sua voz estava carregada de preocupação. Ouvi rumores dos homens da noite passada. Eles sabem do que estamos fazendo. Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. Maria sentiu um frio na espinha. Os registros de um passado doloroso a assombravam. Precisamos nos proteger. Como podemos agir com tanta incerteza? Ana levantou-se, determinada. Devemos nos dividir, mas de forma cautelosa. Quebrar a rotina dá menos chance a eles de nos rastrear. Mal sabia Maria que, no fundo, mais do que qualquer plano, precisava de coragem. Sua mente estava uma tempestade de dúvidas, mas a chama da luta que começava a bruxulhar em seu peito não podia ser ignorada. Algo dentro dela pulsava, a urgência do momento a puxava adiante, mesmo com os riscos envolvidos. No canto da sala, alguém se levantou. Era Marcos, um jovem da comunidade que havia perdido a irmã. Um ataque. Os olhos dele estavam brilhando. Eu quero ajudar. Vamos expor isso em redes sociais, trazer mais pessoas, mais vidas. A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Maria sentiu o turbilhão de sentimentos se condensar em um só: a necessidade de luta. As palavras de Marcos ecoaram dentro dela, alimentando a força que nascia. Mas quando o entusiasmo atingiu seu auge, uma batida firme na porta interrompeu o clima. Todos se viraram, um frio na barriga se espalhando. O olhar de Maria se encontrou com os de Ana e Dona Cleusa, e a tensão no ar parecia palpável. Quem será? Sussurrou Ana, o medo desenhado em seu rosto. A porta se abriu lentamente. Era o homem da noite anterior. Ele estava parado ali, a expressão obscura, e as palavras que ele teria a seguir poderiam mudar tudo. Maria sentiu seu coração descompassar e a pergunta ecoou em sua mente. E agora? O que faremos? O que aconteceria a partir daquele momento poderia escrever o destino da luta deles. Seria o primeiro teste de coragem em um caminho repleto de incertezas. A batalha estava apenas começando. A tensão na sala era elétrica. Maria sentiu um frio correr por sua espinha enquanto o homem entrava, com um olhar desafiador. A coragem que antes pulsava em seu peito agora se colidia com a realidade de que estavam em uma encruzilhada. Eu disse que precisávamos conversar. A decisão de vocês pode ter consequências sérias, ele começou, sua voz carregada de um tom ameaçador. A murmuração baixou rapidamente, e Maria percebeu que cada pessoa na sala segurava a respiração, temendo o desenrolar da conversa. Estamos aqui por uma razão, Maria respondeu, reunindo coragem. Não temos mais medo de lutar pelos nossos direitos. A sua intimidação não nos deterá. O apoio fiel da comunidade a cercava, mas naquelas palavras havia uma vulnerabilidade que ela sofreu ao pronunciar. O homem a encarou, surpresa nos olhos, mas mantendo uma postura ameaçadora. Você acha que é apenas sobre vocês? Não é apenas um jogo. Estão lidando com forças que não conhecem. Vocês não têm ideia do que estão provocando. As palavras dele ecoaram como um sininho de alarme na mente de Maria. Mas era hora de deixar de ser a sombra que lutava na escuridão. Não, agora era hora de desenhar um futuro radiante para sua comunidade. Essa é a nossa luta. Se você está aqui para ameaçar, fique sabendo que estamos prontos para tudo. Unimos nossa coragem e nossa força é maior do que qualquer um pode imaginar, respondeu Ana com firmeza. A tensão na sala persistia, enquanto o homem, visivelmente irritado, respirava fundo, como se ponderasse sua próxima ação. Você ainda tem tempo para recuar. Pense bem, a repressão é real e suas vidas estarão em risco, disparou ele,
antes de sair da sala, deixando um rastro de temor. Mas, ao contrário do que ele esperava, a divisão de comunidade que antes pairava agora estava mais firme do que nunca. Maria sentiu-se aliviada. Seu grupo havia enfrentado a primeira prova e saído mais forte. Ao olhar para os rostos ao seu redor, viu determinação e desejo por mudança. Então, qual é o próximo passo? Questionou Dona Cleusa, seu rosto iluminado por uma nova esperança. A sala ainda estava em silêncio, mas agora ela sentia que todos estavam prontos. Vamos planejar a manifestação. Precisamos de apoio, de aliados do sindicato e talvez até da mídia. Precisamos que a cidade veja nossa luta. Maria começou a traçar um plano, sua mente fervilhando com ideias e estratégias. As mãos de todos se levantaram, oferecendo suas contribuições, cada ideia se unindo em um grande mosaico de ação. A comunidade se transformou em uma verdadeira força-tarefa. Por semanas se prepararam, elaborando discursos, ensaiando cânticos. Contudo, a sombra dos homens ainda estava presente. Maria sabia que não poderia se permitir relaxar. Ela buscou auxílio legal e apoio em redes sociais, movimentando suas vozes e suas histórias. Finalmente, o dia da manifestação chegou. O céu estava azul e a energia era palpável. Maria estava lá na frente, segurando o manifesto que tinha escrito em conjunto com sua comunidade. O coração dela pulava de emoção ao olhar para os rostos que amava e que lutavam ao seu lado. Estamos aqui e não vamos nos calar. Temos o direito de viver com dignidade e respeito. Maria gritou com toda a força que tinha, e a multidão ecoou suas palavras. O calor do sol parecia aquecer cada um deles, unindo-os em um só grito. Mas logo a tensão aumentou quando viaturas começaram a aparecer. O medo tomou conta de muitos, mas Maria, erguendo a cabeça, decidiu que não recuaria. Essa é a nossa luta, juntos somos mais fortes, gritou, e todos começaram a se reunir mais próximos. A polícia começou a se aproximar. O olhar do oficial era sério. No coração de Maria, uma tempestade se formou, mas ela se manteve firme, como uma árvore robusta. Ao seu redor, as vozes aumentavam e ela podia sentir a força da comunidade elevando seu espírito. Em um ato inesperado, a manifestação se transformou em uma dança, uma celebração da união de todos. As risadas substituíram as lágrimas e as danças refletiam a cultura vibrante da Bahia. A polícia hesitou, confusa. O poder da alegria e resistência tinha criado um escudo e a coragem do povo começava a brilhar. Entre palmas e sorrisos, as palavras de Maria ecoavam. Não somos apenas vítimas, somos fortes e juntos mudaremos nosso destino. O espírito de luta estava vivo e tudo aquilo não era mais só sobre elas, era uma revolução que ressoaria por gerações. Naquele dia, Maria deixou de ser a pobre coitada e tornou-se uma líder, respeitada, admirada. O medo se dissolveu em meio ao brilho da luta coletiva. A cidade começou a ouvir e, ao mesmo tempo, a solidariedade de grupos e aliados começou a surgir. E assim, Maria, apaixonada e determinada, fez a escolha de lutar, não apenas por si mesma, mas por todos que a cercavam. O reinado da opressão começava a ceder e flores de esperança brotavam em meio à poeira da luta. O futuro aguardava e Maria sabia que estava apenas começando. A luta, que parecia ser uma batalha solitária, agora acontecia em conjunto, unindo vozes, corações e sonhos. E no final, foi a força da coragem dela que transformou o medo em poder indomável. E assim, os cruzados por justiça marchavam em direção a um horizonte mais brilhante. Agora, se você chegou até aqui e ficou emocionado com essa jornada de luta e superação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa história. Afinal, histórias como a de Maria são as que mudam vidas.